Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando mais um texto da Palavra de Deus. E nós vamos estar meditando sobre o batismo de Jesus, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo era batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então nós temos um texto maravilhoso da Palavra de Deus, onde nos fala sobre o batismo de Jesus. Mas diz aqui o texto que nós acabamos de ler: E aconteceu que, como todo o povo era batizado, Jesus também veio para ser batizado. Diz aqui que aconteceu que todo o povo estava sendo batizado. Então nós vemos aqui que houve um acontecimento, né? Houve um fato que ficou registrado na história, e esse fato foi o batismo de Jesus, que é o personagem principal da Bíblia Sagrada, o autor da nossa fé, da nossa salvação, da nossa redenção. Então diz aqui que aconteceu que, como todo o povo era batizado, Jesus também veio para ser batizado. E quem é que estava ali batizando era João Batista. João Batista, um profeta, que ele não era um religioso, ele não era um sacerdote, ele não era um doutor da lei, mas era um profeta diferente. Era um profeta que andava nas regiões desertas, nas regiões mais afastadas, pregando arrependimento, convidando as pessoas para que as pessoas se preparassem para a chegada do Rei, para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador Jesus. Então essa foi a missão de João Batista: preparar o caminho para a chegada do Messias, do Salvador, do Rei. Então João Batista ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Louvado seja Deus! Que mensagem maravilhosa! Que mensagem de esperança! O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está vindo. Arrependei-vos. Então nós vemos que João Batista, humanamente falando, ele não era uma pessoa importante. Ele não usava roupas de doutor. Ele não usava roupas de sacerdote. Ele não tinha aparência de uma pessoa importante. A Bíblia diz que ele se vestia com uma veste de animal e um cinto de couro na sua cintura. A Bíblia diz que esse personagem, João Batista, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Era um homem que poderíamos considerar como um homem da caverna. Mas esse homem, que pela sua aparência nada era, ele era um profeta do Altíssimo. Ele era um ungido de Deus, um enviado de Deus, para anunciar que o Messias estava chegando, que Jesus estava chegando. Louvado seja Deus. João, o que batiza. Então nós vemos que João Batista, ele foi um personagem importante. E ele estava ali batizando as pessoas, convidando as pessoas para o arrependimento, pregando para aquelas pessoas. E muitas pessoas vinham para ser batizadas por João Batista ali naquele lugar afastado. Então nós vemos que Deus, ele começa a levantar um avivamento no deserto. Deus, ele começa a levantar um movimento espiritual fora daquele sistema religioso que estava aliançado com Roma, que estava aliançado com o mundo. Deus começa a levantar um movimento espiritual em regiões desertas, afastadas, aonde estava João Batista, seu servo. E diz a palavra de Deus que quando João Batista estava ali anunciando: olha, o Messias está vindo, o Rei está vindo, se preparem, se arrependam, endireitem os seus caminhos, consertem as suas vidas. Enquanto João Batista está ali pregando, anunciando, diz a palavra de Deus que Jesus se aproxima de João Batista e Jesus pede para ser batizado. E João Batista, ele diz: mas Senhor, era eu que tinha que ser batizado por ti? Porque aparentemente para mim, para você, Jesus não tinha pecado e ele não tinha mesmo.
Por que então ele deveria ser batizado para arrependimento de pecado, se ele não tinha pecado? Mas é aí que está a maravilha de Deus. Jesus, ele tinha pecado sim, mas o pecado que ele tinha não era dele. Era o meu e o seu pecado que estava sobre Jesus, que estava sobre ele. E ali, quando Jesus foi batizado, simbolicamente, ele estava sendo morto por mim e por você, para que através da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos ter vida e nós pudéssemos fazer parte do reino de Deus. Então Jesus disse para João Batista: me batize, porque deve se cumprir toda a justiça. É através da minha morte, é através da minha ressurreição, que as pessoas serão justificadas, que as pessoas serão perdoadas, que as pessoas serão salvas, que as pessoas entrarão no reino de Deus. É através da minha morte e da minha ressurreição. E João Batista, então, servo obediente, ele pega ali Jesus, o Filho de Deus, e o mergulha na água e o tira para fora, simbolizando a morte de Cristo e a sua ressurreição, o meu e o seu pecado sobre ele. E diz a palavra de Deus que nesse momento Jesus começou a orar: louvado seja Deus. E o Espírito Santo desceu sobre ele: louvado seja Deus. Nós sabemos que quando nós oramos, o céu se abre. Nós sabemos que quando nós oramos, Deus responde. Nós sabemos que quando nós oramos, o céu se move. Foi assim com Jesus Cristo, foi assim com os santos homens de Deus, e não é diferente comigo e com você. Quando nós oramos, o céu se abre para responder a nossa oração. Seja qual for o teu problema, busque a Deus em oração, clame a Deus em oração, não desista, insista, busque o Senhor, porque Ele tem uma resposta para a sua oração. A palavra do Senhor, ela diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A palavra de Deus também diz, no livro do profeta Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também no Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se abre. E diz a palavra de Deus que quando Jesus foi batizado por João Batista, ele começou a orar e o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa! O que aconteceu com Jesus, o que Deus fez na vida de Jesus, Ele quer fazer também na minha e na sua vida. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para que eu e você também pudéssemos ser um filho de Deus, assim como Ele foi um filho de Deus e é um filho de Deus. Então, o Espírito Santo desceu sobre Jesus através da sua oração. E o Pai Celestial, Ele disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Louvado seja Deus. Da mesma forma, Deus, Ele quer derramar o Espírito dele sobre a sua vida. Se você o buscar em oração, se você o buscar em sinceridade, lendo a sua palavra, praticando a sua palavra, se esforçando, fazendo o seu melhor para Deus. Se você orar, o Espírito Santo vai descer sobre você também. O Espírito Santo não é somente para Jesus, mas ele é para mim e para você. Porque o próprio João Batista, ele pregava dizendo: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Diz a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, que os discípulos e os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a Deus. E diz a palavra de Deus que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E desceu sobre eles línguas repartidas como fogo, que pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar em novas línguas, não conforme aprenderam na faculdade, mas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Louvado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram ali a anunciar a palavra de Deus. Então é esse o propósito de Deus também para a minha vida e para a sua vida. Busque a Deus em oração, para que você possa receber o Espírito Santo e para que você também possa ouvir a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, nele eu me agrado. Mas talvez você diga: não, Deus falou isso somente para Jesus. Não, você está enganado, porque eu e você estávamos ali representados no corpo de Cristo. Sobre o corpo de Cristo estava o meu e o seu pecado. O corpo de Jesus representava a mim e a você. E assim como Jesus ali batizado representava a sua morte e ressurreição por mim e por você, também quando ele recebe o Espírito Santo, ali está representado também que através do sacrifício do seu corpo, a sua igreja, o seu povo, receberia também o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que privilégio maravilhoso que Deus deu a mim e a você, de sermos participantes da sua glória, de sermos participantes da sua natureza, de sermos participantes do seu caráter, do seu Espírito Santo. Isso Jesus Cristo conquistou para mim e para você, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então Jesus, ele orou após o seu batismo e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aleluia! Deus quer derramar o seu Espírito sobre mim e sobre você, para que nós sejamos uma bênção nessa terra, para que nós sejamos testemunhas da sua palavra, para que nós possamos anunciar como João Batista: endireitai as vossas veredas, porque o Rei está voltando. Preparem o caminho para a chegada do Rei. O Rei está voltando, o trono a ele pertence. Os usurpadores terão que deixar os seus lugares, porque o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores muito em breve voltará para estabelecer o seu reino de justiça e de paz neste mundo. As injustiças cessarão, as drogas cessarão, a prostituição cessará, os crimes cessarão, os roubos cessarão, as injustiças acabarão, a escravidão acabará. E o Senhor Jesus Cristo estabelecerá um reino de justiça e de paz para todo sempre, um reino que jamais será destruído. Então é isso que Deus nos promete: a salvação, a vida eterna, uma vida incorruptível, uma vida sem enfermidade, uma vida sem tristeza, uma vida sem sofrimento, uma vida sem a morte. Esta é a esperança do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho, essa é a boa notícia do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Então essa é a boa notícia, que Jesus Cristo, através do seu sangue, ele comprou a mim e a você para sermos filhos de Deus, para sermos reis e sacerdotes. E um dia, se Deus assim nos der a graça, reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Como está escrito no livro do Apocalipse: ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Então isso significa que os vencedores reinarão com Cristo. Então diz aqui a palavra que o Espírito desceu sobre o Filho e ouviu-se essa voz que dizia: esse é o meu Filho amado, aleluia. Louvado seja Deus. Você também pode ser um filho amado de Deus, se você aceitar esta pregação na sua vida. Se você se arrepender dos seus pecados, se você receber o Espírito Santo na sua vida, você também poderá ouvir a voz do Pai lhe dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração. E prepare o caminho, porque o Rei está voltando. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ilumina X,
clique no sininho para você receber nossos vídeos. E que Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.